Olá, primeiramente parabéns por você estar aqui, por você ter tomado essa decisão de olhar para o seu negócio de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais técnica. Então, uma coisa que eu gosto muito de falar com os empreendedores é o seguinte: gestão financeira é como se fosse aquela disciplina, né, ou aquela competência que você precisa ter muito bem fechado no teu negócio. O que eu quero dizer com isso? O que mata uma empresa de uma hora para outra? O que é um infarto fulminante numa empresa? É o descontrole financeiro. Se você pegar os empreendedores mais antigos, os empreendedores mais conservadores, vocês vão ver que falta um monte de habilidades neles, mas o financeiro eles possuem muito bem. Vamos pegar um exemplo clássico do português que tem uma padaria. Todo mundo já deve ter conhecido algum português que tem uma padaria ou algum parente que é português e possui uma padaria. Muitas vezes eles gerenciam até com métodos antigos, não são modernos na gestão comercial, podem não ser tecnológicos, podem estar com um sistema ou nem ter sistema para operar a sua padaria. Mas uma coisa eles não abrem mão: controle financeiro. Você vai na padaria, onde é que está o seu Manel? Ele está no caixa, controlando a entrada e saída de dinheiro do negócio dele. E se você perguntar a ele, ele sabe te dizer de cabeça qualquer informação financeira do negócio dele. Então é isso que você não pode abrir mão. Isso eu sei que é difícil e às vezes é complexo, porque o empreendedor é um apaixonado pelo seu negócio. Então, se você tem um estúdio de fotografia, você é apaixonado por fotografia. De um estúdio de beleza, de salão de beleza, de estética, de cosméticos, você é apaixonado por isso. E parar de dividir a sua atenção, né? Dividir sua atenção entre o que você gosta de fazer e finanças não é fácil. Mas você precisa reservar um tempinho do seu tempo para olhar para as finanças do seu negócio. E eu vou te ajudar com isso. Fica tranquilo que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Uma coisa que você tem que entender logo de cara, e é muito simples, é que dentro de finanças existem duas coisas básicas: entrada e saída de dinheiro, saída de capital. Isso é muito simples. Se você pega as grandes empresas elas vão, dentro desse conceito entrada e saída, elas vão ter diversas áreas e diversas competências. Você vai ter uma contabilidade dentro da empresa, que é diferente do empreendedor, que geralmente a contabilidade é terceirizada, que ele não está no dia a dia da empresa, ele faz só o fechamento mensal, o fechamento contábil, porque o contador é aquele cara que vai olhar sempre para o passado. Aconteceu o fato, ele registra esse fato, ele contabiliza esse fato e recolhe os impostos, etc. Então o contador ele não tem como te ajudar nessa gestão financeira nesse primeiro momento. Ele te ajuda na gestão contábil, E dentro das empresas grandes também você vai ter uma área da tesouraria, que é quem paga, quem que faz a operação do teu financeiro. Então é o cara que é responsável por efetuar pagamentos e conciliar recebimentos da tua empresa, de vendas operacionais ou de outras entradas de capital. E existe o gestor financeiro, que é o cara que vai realmente se preocupar com o futuro da empresa, com as projeções, com o quanto a empresa precisa vender para pagar seus custos fixos, para pagar sua operação. Só que quando a gente fala de empreender, você precisa ter praticamente essas 3 funções: contábil, do financeiro operacional e do financeiro estratégico, num único formato. E é isso que a gente quer te ajudar aqui. Por isso que às vezes se torna tão complexo. Mas você vai ver que com o que eu vou te apresentar, você vai ver que não é tão difícil assim. Primeira coisa que você tem que entender: dentro das entradas estão o quê? As suas receitas operacionais. Essas receitas são provenientes de vendas, não é isso? Que você venha fazer de produtos ou serviços. Então aqui vai estar tudo que você arrecada. O que é interessante? Você segregar as receitas. Então, se eu tenho, por exemplo, um restaurante em que eu tenho a venda do prato, da refeição, e ali eu agrego mais um serviço, como por exemplo eventos. Eu faço eventos também para quem quiser me contratar. Então é interessante que você segregue a receita da loja, do restaurante e a receita dos eventos, para você já começar a entender qual é a receita que te dá mais retorno ou que te dá maior volume em termos financeiros. Daí começa o outro lado. Do outro lado, dentro das saídas, que são o que a gente chama de despesas. Eu vou usar o meu pilô azul mesmo,
esse vermelho não está tão bom. Então a gente tem aqui as despesas desse lado. Essas despesas podem estar relacionadas em vários tipos de despesas. E nós vamos segregar aqui 4 despesas básicas para você trabalhar. Primeira despesa, despesa administrativa. O que é a despesa administrativa? É tudo que está relacionado às áreas de apoio à atividade fim, ou seja, ao seu negócio. Então, por exemplo, o aluguel, o telefone, a internet, o condomínio da sua loja ou do seu estabelecimento, a conta de luz, né, a conta de gás, tudo isso que está relacionado a atividades periféricas à sua atividade fim, é o que a gente chama de despesa administrativa. É aquilo que eu preciso ter para apoiar a minha operação. Depois nós temos as despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? São aquelas despesas que estão relacionadas diretamente às minhas receitas. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, voltando ao exemplo do restaurante, tudo que eu compro de insumos para produzir os pratos, né, entra como despesa operacional. Né, a própria mão de obra direta, por exemplo, a comissão que eu pago do garçom de 10% está relacionada a uma despesa operacional, porque à medida em que eu aumento essa receita, essa despesa também aumenta. Então a despesa operacional é aquela que anda junto com a receita operacional, diferente da despesa administrativa, que geralmente é uma despesa fixa, que tendo venda ou não, você vai ter que precisar pagar o aluguel, a luz, a internet, o telefone, por aí vai. Tá ok? Tem uma terceira despesa aqui que eu quero chamar a atenção, que é a despesa financeira. O que é a despesa financeira que muitas das vezes ela não é tão olhada, não há tanto foco para ela? É o custo do capital, é quanto custa o teu dinheiro. Então, por exemplo, quanto custa hoje ter um dinheiro no banco? Você vai ter que botar aqui na despesa financeira a tarifa bancária, os juros bancários que você paga do cheque especial, que às vezes você acaba pegando dinheiro para gerar a empresa, né? O boleto de cobrança que muitas vezes as empresas cobram, né? Os bancos cobram das empresas uma tarifa por boleto bancário. A maquininha, né? O aluguel de maquininha de cartão de crédito, a taxa que é descontada da tua venda para o cartão de crédito. Então, tudo isso são despesas relacionadas ao capital. É o quanto custa o dinheiro do teu negócio para girar. E, geralmente, o banco e as administradoras de cartão vão te cobrar essa despesa aí que você vai ter que pagar. E, por fim, uma despesa também que acaba acontecendo é a despesa de pessoal. Ou seja, quanto custa a sua folha de pagamento e os encargos com ela, FGTS, GPS, que é o INSS, e o imposto de renda imposto de renda de pessoa física. Então aqui estão todas as despesas que estão relacionadas. Vem uma quinta ali despesa que a gente não colocou, que é a despesa dos impostos. Então, geralmente, os impostos, se você está na categoria do Simples, você vai pagar um percentual sobre a receita numa guia do Simples Nacional, que é o DAS. Ou, se você está no lucro presumido ou lucro real, é a guia que o seu contador manda no final do mês, ao final de ter apurado o resultado da tua empresa, para poder cobrar o imposto de renda da pessoa jurídica. Tá ok? Se você estruturar o teu financeiro dessa forma, separar receitas de produtos, serviços, todas as despesas e montar um racional entre receitas menos despesas, você vai conseguir chegar ao resultado do teu negócio. Que esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Tá ok? Aqui você já vai começar a ter uma noção bastante interessante do financeiro do teu negócio, de como que ele opera. É lógico que, às vezes, entender o conceito já é muito bacana, né, academicamente. Aí vem uma outra dificuldade, que é colocar isso daqui na prática. Isso realmente, às vezes, não é tão simples, mas por isso nós estamos colocando à sua disposição a Ceperuelo.
Então, se você achou interessante, o que eu estou ofertando para quem está participando desse curso online? Fazer um diagnóstico gratuito da tua empresa e entender como você pode colocar todas essas questões na prática. Não só financeiro, mas olhar também para a estratégia do teu negócio, olhar para os processos que alimentam esse financeiro, para as pessoas que estão engajadas no teu time e ter uma visão de controle e monitoramento dessa operação. Isso é o que nós fazemos. Hoje a Ceperuelo atende mais de 60 empreendedores no estado do Rio de Janeiro e ela está disposta a te ajudar para isso. Se você gostou, preencha o teu cadastro aqui embaixo, faça um diagnóstico gratuito que nós vamos até você e vamos ajudar você nessa empreitada. Dentro do blog da Ceperuelo está lá o link para o diagnóstico gratuito. Se você tiver dificuldade, mande um e-mail para contato@ceperueloconsultoria.com.br que a gente vai te ajudar nisso. Um grande abraço, espero que eu tenha ajudado.